Em Nanatsu a gente tem níveis de poderes e diferenças de poderes bem criativas, e com o Percival não é diferente, porque o poder dele é daquele personagem de Shonen mesmo, e se bobear é um dos que tem o conceito de poder mais Shonen. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar como funcionam os poderes do Percival e como ele usa para lutar contra os seus inimigos. Que aí vem o plot desse poder, ele consegue clonar ele mesmo, e se você não for inscrito, se inscreve aí, porque a gente tá chegando a 10 mil inscritos e eu quero muito continuar crescendo com essa comunidade de Nanatsu aqui. Valeu, gente! A gente sabe que o Percival foi criado desde pequeno com seu avô e até os 16 anos ele nunca mostrou que tinha algum poder, alguma magia dentro dele. A única coisa que ele aprendeu durante esses anos foi lutar. Ele desenvolveu uma força absurda que até o mangá fala que ele tinha uma força acima da média de qualquer pessoa adulta. Ele foi até comparado com a força física de um cavaleiro sagrado, e isso por causa dos treinos que ele teve com seu avô. E quando o Percival começa a jornada dele, depois que o avô dele morreu, teve o primeiro desafio que as pessoas viram a força dele, onde ele matou um monstro lobo que tinha o tamanho de uma casa, só com um tapa. Até aqui ainda não tinha nada de magia, e isso é interessante, porque ao contrário do Meliodas, que no mangá ele já começa com todas aquelas habilidades dele, e ele vai mostrando, aqui não, o Percival começa sem nada, só com a força. Mas é legal porque a gente vê como que foi que ele usou a primeira vez a magia dele, qual que foi a reação que ele teve, qual o primeiro ataque que ele soltou. Então existem essas duas formas. Mas não demora muito até o Percival despertar o verdadeiro poder dele. Foi no final do capítulo 3, quando ele estava lutando contra o Pelegard, um cavaleiro do caos, onde o Percival estava perdendo feio, até um garoto falar que o Percival não podia perder. E foi aí que o poder aparece em volta dele. Era uma energia em volta do Percival que arremessou o Pelegard para longe, só com a presença dessa magia. E ela é chamada de Hope, ou em português, Esperança. Mas como que funciona isso daqui? O Percival ele consegue aproveitar a esperança dos seus aliados, que permite ele gerar uma aura mágica ao redor do próprio corpo ou alguma parte específica do corpo. E essa aura mágica pode ser usada de várias formas, e o próprio Pelegard fala que por causa dessa aura mágica poder ser usada de várias formas, ela podia ser uma magia tipo herói, que é onde a pessoa consegue usar vários tipos de magia. Isso mais pra frente foi confirmado. O Percival tem uma magia tipo herói, que é aquela magia que são poucas pessoas que têm, porque esse poder vem da capacidade dos espíritos da vida, de espalhar a vida através da esperança. Mas esse conceito aqui eu vou trazer em um vídeo separado, porque tem a ver com a real identidade do Percival. Mas é basicamente isso, o Percival tem um poder da esperança que vem dos seus aliados acreditar nele. E sabe quando o Percival despertou o poder dele pela primeira vez? A única pessoa que eu vi, pelo menos, que estava acreditando no Percival foi aquele garoto. Então pra mim foi o garoto acreditando no Percival contra o Pelegard que fez ele despertar a esperança. Mas nem tudo são flores, tem um outro lado. O Percival tem um potencial enorme de evoluir até o final do mangá, porque onde ele passa ele vai criando aliados, pessoas que vão acreditando nele. Mas e se ninguém mais acreditar nele por alguma coisa? Basicamente o Percival, pela minha análise, não tem mais esse poder. Claro que é muito difícil isso daqui acontecer, mas se considerar tudo que a gente sabe até agora, o Percival é o único personagem que precisa de outras pessoas para ele ter essa magia, e sem pessoas acreditando nele, sem magia, que pode complicar para ele em alguma batalha que ninguém estiver acreditando nele. Mas como eu disse antes, é bem difícil isso daqui acontecer. É ao contrário, o que a gente tá vendo é o Percival criando cada vez mais aliados e pessoas que vêm acreditando nele. E por isso que a regra para aumentar esse poder basicamente é ter mais pessoas acreditando nele. Não foi falado como funciona certinho isso daqui, mas o Lancelot, quando ele estava treinando com o Percival, ele fala uma coisa interessante, que além de ter pessoas colocando esperança no Percival, o local também ajuda muito, porque tinha vários personagens ao redor do lugar que o Lancelot e o Percival estavam treinando, e todos tinham esperança no Percival, que foi aí que o Lancelot viu o poder do Percival aumentando. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é um ponto importante, tipo, será que a esperança fica cada vez mais forte por causa do local em que o Percival tá, ou funciona mesmo se as pessoas estiverem longe dele? E durante essa jornada do Percival, ele usou a magia de esperança de várias maneiras diferentes, que eu vou passar aqui por cima.
Primeiro, em relação à resistência, tem a cura, onde o Percival pode cobrir o corpo dele ou de alguma pessoa com a aura mágica e curar algum ferimento em muito pouco tempo. E só uma curiosidade é que essa magia de cura superou a magia de cura do próprio Tristan. A outra é a ressurreição, onde o Percival também usa a cura em um nível absurdo, sendo capaz de ressuscitar ele mesmo. Mas o que foi mostrado pra gente é que essa habilidade não funciona em outras pessoas. Em relação à força, o Percival consegue usar a aura mágica dele para cobrir alguma parte do corpo para atacar, por exemplo, no punho. E depois disso, a força do punho aumenta muito. Outra coisa é que, como o Percival consegue transformar a aura dele em qualquer coisa, ele simplesmente pode criar uma mão gigante para atacar os seus inimigos. Além de tudo isso, o Percival consegue alterar a aura dele num formato de asas para voar se ele quiser. Então ele teria dois tipos de ataque, terreno e aéreo. Mas a principal forma que o Percival usa a aura mágica dele é na criação de golem mágico. É quando o Percival, aleatoriamente, sem saber, começa a soltar mini golems mágicos que tem a aparência dele. Só que eles meio que fazem o que eles quiserem, eles têm vontade própria. Então o Percival, na maioria das vezes, ele não consegue controlar todos eles, principalmente no início. Mas ao passar do tempo, ele vai se adaptando e consegue usar esses minis Percivais em várias lutas. Eles conseguem atacar o inimigo em conjunto, seja para parar ou atrapalhar algum ataque ao contrário. Além desses mini Percivais, servir também para curar as pessoas. Eles meio que grudam no ferimento e começam a curar. Outra coisa interessante é que eles também conseguem criar explosões. O Percival manda eles direto pro inimigo e eles explodem de perto ou em cima dele. E é absurdo essas coisas que esses mini Percivais pode fazer. E uma última curiosidade é que eles servem também para rastrear coisas. Mas também tem outra coisa em que o Percival usa os minis Percivais, é na absorção. Tipo, pra mim é um dos ataques mais absurdos dele. Os mini Percivais pode simplesmente receber um ataque mágico que vai direto pro Percival e guardar dentro deles antes de atacar de volta em direção do inimigo. Tipo, ele vai devolver o ataque do inimigo. É como se fosse a habilidade do Meliodas com a Lost Vein. E uma última curiosidade, que eu vou estar fazendo um vídeo separado aqui só pra isso, é que quando o Percival tava treinando com o Lancelot viu que o poder de esperança do Percival estava aumentando muito, porque ele estava num ambiente que ele é importante. Então todas as pessoas dali acreditavam muito no Percival. E quando aumentou o poder de esperança, o Percival criou um Percival tamanho real do poder da esperança. Tipo, esse Percival foi criado totalmente de esperança. E assim, ele mostrou que era bem mais forte que o Percival. E antes de finalizar, eu queria muito falar sobre esse poder do Percival em si, porque eu te disse lá no começo que esse era um poder de conceito muito shonen. E de uma certa forma é verdade, tipo, sabe quando alguém fala que o protagonista foi ajudado pelo roteiro, ou o protagonista ganhou ou fez alguma coisa absurda que ele não conseguiria em situações normais, mas por ele fazer isso é protagonismo? Então, é basicamente isso que o autor fez com o poder do Percival. A gente nem vai poder falar que é protagonismo ou o roteiro ajudou o Percival. Ele tem o poder da esperança. O autor literalmente colocou o conceito de protagonismo e o roteiro no próprio poder dele. É meio que vai chegar uma hora que o Percival vai fazer uma coisa absurda e ninguém vai poder falar que foi protagonismo ou roteiro, porque não foi o autor que fez isso para ajudar o Percival. Ele colocou esse poder desde o início, para não ter essa conversa. É o poder da esperança. Se todo mundo acreditar no Percival, ele vai ganhar. O autor meio que tirou dele da reta e colocou toda a responsabilidade no poder do Percival. Mas agora de verdade, entre todas as técnicas do Percival que você viu aqui, qual que você achou mais apelona, que ele consegue usar nele mesmo, consegue disparar? Comenta aí que eu vou estar lendo. Pra mim foi quando ele criou o outro Percival de magia. Ali eu vi que o Percival era absurdo. E também, se você não é inscrito, se inscreve aí pra receber mais vídeos de Nanatsu por aqui e também pra receber várias notícias de animes e mangás na hora. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!